O Madara cairia no Kotomatsukami ou o Shisui conseguiria vencer o Madara? O Rinnegan realmente concede imunidade a Genjutsus? E os Edo Tenseis são imunes a Genjutsus? Essas são algumas das perguntas que nós iremos responder no decorrer desse vídeo. E isso porque essas são algumas das perguntas que a comunidade de Naruto mais demonstra dúvidas e curiosidade. E hoje nós iremos saber de uma vez por todas essas respostas. Versões utilizadas. O Madara será ele na sua forma de Edo Tensei. Já o Shisui será ele antes de morrer, onde ele teoricamente estava no seu auge. E como de costume, vamos relembrar as principais habilidades de cada um, começando pelo Madara. E bem, já vamos começar esclarecendo essa falácia que o Madara não tem os 6 caminhos do Rinnegan. Ah, mas o Madara não demonstrou todos os caminhos do Rinnegan, logo ele não possui todos. E esse é o argumento mais usado pelos haters do Madara, e para essas pessoas eu só tenho uma pergunta simples: quantos caminhos do Rinnegan o Hagoromo Otsutsuki mostrou? Deixa aqui nos comentários. O Hagoromo praticamente não usou nenhum dos 6 caminhos do Rinnegan. Porém, só por isso você vai dizer que o sábio dos 6 caminhos não tem os 6 caminhos do Rinnegan, que deram origem ao título dele? Eu acho que não, né? Então esse argumento de que o Madara não mostrou todos os caminhos é o argumento mais fuleiro da história. Os olhos originalmente são do Madara. O Nagato era apenas um usuário do Rinnegan que teve mais tempo de tela usando o Doujutsu. Mas enfim, o Madara tem sim um caminho humano, tem um caminho Azura, tem um caminho Naraka, tem um caminho Deva, tem um caminho animal e o caminho Preta. Ele apenas só usou o que ele julgava ser necessário para cada situação. E agora que a gente já resolveu essa parte, vamos continuar. E o Madara no Edo Tensei estava usando o hack. O cara chega no campo de batalha como uma lenda ninja, o Uchiha mais forte da história. O cara simplesmente conseguia invocar meteoros no campo de batalha, um feito único que não voltou a acontecer nem mesmo nos dias de Boruto. O Madara até mesmo tinha acesso ao Mokuton em larga escala, a ponto de dominar o campo de batalha e criar uma floresta em segundos. E ainda por cima era portador de um dos Susanos perfeitos mais poderosos da história, onde ele conseguia partir montanhas só com a pressão da espada, além de ter jutsus de fogo extremamente apelões, onde era preciso por volta de 6 ninjas usando água para tancar o fogo do Madara. E além disso tudo, o taijutsu do cara era extremamente afiado, sendo capaz de combater vários inimigos ao mesmo tempo e ainda assim levar melhor. Já o Shisui ostentava o título de Uchiha mais forte de sua época, e isso se devia a 2 habilidades especiais do Shisui. A primeira era o que dava origem a seu título, que era uma técnica de cintilação corporal especial, na qual deixou o Shisui mundialmente conhecido como Shisui, o teleportador de Konoha, ou simplesmente Shisui o teleporter. Com essa técnica, o Shisui conseguia criar clones de rastro, que tinham ataques extremamente poderosos, porém que não tinham massa. Em outras palavras, os clones tinham o aspecto intangível e não recebia dano de ataques. Essa técnica era do mais alto nível e nem mesmo ninjas sensoriais conseguiam identificar qual era o Shisui verdadeiro, fazendo com que fosse apenas questão de tempo para que o Shisui obtivesse a vitória. A segunda técnica que fazia o Shisui ser fora da curva é o seu Genjutsu, o Kotomatsukami. Um Genjutsu bizarramente assustador que consegue implantar memórias na cabeça do inimigo e que até mesmo faz ele achar que os comandos do Genjutsu são de fato a sua vontade genuína. Esse Genjutsu era o ápice da apelação, pois além disso tudo que eu já falei, ele ainda não necessitava de uma troca de olhares entre o Shisui e seu inimigo. A única coisa necessária era o Shisui ver o inimigo e o Genjutsu estaria completo. Além disso, esse Genjutsu não alterava o fluxo de chakra do inimigo, então ele era praticamente imperceptível. Além disso tudo, o Shisui também era ótimo em combate físico e também por ser Uchiha, ele naturalmente tinha grandes afinidades com jutsus de fogo e técnicas que envolviam shurikens. E meu parceiro, se você for novo no canal e estiver gostando dessa batalha, já se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todos os dias e boa parte deles são de batalhas como essa. Então se você quiser receber mais batalhas como essa, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações. Obrigado a todos que já são inscritos e bora continuar o vídeo. E agora que a gente já relembrou as principais habilidades de cada um, vejamos como seria um combate entre Madara versus Shisui. E bem, no caso do Shisui, ele não teve tantas aparições marcantes no quesito taijutsu, porém no OVA dos 2 Uchihas é revelado que Shisui era nivelado ou até superior ao Itachi daquela época. Porém apenas isso não seria o bastante para sair no soco com Madara, o cara que sozinho peitava um batalhão da Aliança Shinobi. Então a princípio a vantagem na porradaria franca com certeza seria do Madara. Porém o Shisui tinha uma carta na manga que poderia virar o jogo nesse sentido. Com a técnica de cintilação corporal do Shisui, ele conseguiria fazer clones na batalha. Clones esses que desferem poderosos ataques, mas que ainda assim não tinham massa quando eram atacados. Em outras palavras, o Shisui iria sair de saco de pancada para ser o cara que iria comandar o ritmo da luta no corpo a corpo. E isso porque mesmo que o Madara pudesse contra-atacar os clones, eles ainda assim não receberiam danos. E além disso, os clones na verdade são apenas rastros. Então o Shisui ainda vai conseguir atacar na potência máxima, sem perder desempenho como no caso dos clones normais, que fragmentam o poder.
E levando em consideração que nem mesmo ninjas sensoriais conseguiam diferenciar quem era o clone e quem era o Shisui original, já dá para afirmar que o Sharingan também não conseguiria distinguir qual era o Shisui original, assim como o Sharingan também não consegue distinguir quem é o original entre os clones das sombras. Porém aqui a gente tá falando do Madara, e o cara pode simplesmente apelar e mandar toda a floresta amazônica na direção do Shisui, ou simplesmente mandar um super jutsu do elemento fogo. Vale lembrar que os jutsu de fogo do Madara e do Tensei são bem mais poderosos que os apresentados pelo Shisui, então a única forma do Shisui se livrar de um ataque desses seria usando seu Susanoo para se proteger das chamas. Já se o Madara usar o Mokuton, o Shisui poderia usar o seu Shushin para sair do alcance do ataque, ou usar o Susanoo em sua defesa. Porém, o Madara gosta de testar os seus adversários, e principalmente de brincar com eles e ver o nível de dança de seus inimigos. Sendo assim, o mais provável seria o Madara ir testando o Shisui com jutsu de fogo, jutsu de madeira por baixo do Susanoo, até porque o Shisui não tinha a fase final do Susanoo, então atacar por baixo era uma possibilidade. O Madara também pode usar o Caminho Deva para arremessar ou repelir o Shisui para longe e ficar atacando ele em várias direções. O Madara também poderia usar as ferramentas explosivas do Caminho Azura para continuar pressionando o Shisui, até mesmo lançar ataques com os Magatamas do Susanoo, e boa parte desses ataques o Shisui pode sim defender com seu Susanoo ou com seu jutsu de Shushin. Porém, de um lado a gente tem o Shisui, que tinha apenas o Mangenkyo Sharingan e queria se desgastar rápido, e no outro lado a gente tem o Madara, que foi um dos caras com mais chakra dentro do clã Uchiha, e ainda por cima na forma do Tensei. Em outras palavras, o Madara iria brincar com o Shisui até que se cansasse. Porém, o oposto também é válido. O Shisui iria lutar até perceber que não tinha outra saída, a não ser usar o seu maior poder, que era o Kotomatsu Kami. E como essa técnica pode ser lançada só do Shisui olhar para o adversário, não importa se ele estivesse sendo amarrado pelo Mokuton ou cercado por chamas e nem mesmo sendo arremessado pelos poderes gravitacionais. Tudo que o Shisui precisaria para lançar o Genjutsu no Madara era enxergar ele, e na verdade nem isso se for levar em consideração o feito do Danzu na reunião dos 5 Kages. Mas enfim, eis a questão principal. O Madara do Tensei com Rinnegan cairia no Kotomatsu Kami? E a resposta de muitos para essa pergunta é que não. O primeiro motivo é que o Madara é um Edo Tensei, e muitas pessoas acreditam que os Edo Tenseis são imunes a genjutsus. E a galera acredita nisso porque todos os Hokages Edo Tenseis não foram afetados pelo genjutsu mais forte de todos, que era o Tsukuyomi Infinito. Porém, esse argumento não faz o menor sentido, porque o motivo dos Hokages não caírem no Tsukuyomi Infinito é porque eles eram zumbis, anomalias perambulando no mundo dos vivos, e o Tsukuyomi é feito para aprisionar os vivos e não os mortos. Por isso os Edo Tensei sempre foram ignorados pela árvore divina quando ela buscava chakra, porque ela não reconhece os Edo Tenseis como um alvo. Além disso, o Itachi Edo Tensei, que é mestre em genjutsus, caiu no genjutsu sonoro do Kabuto e também no próprio Kotomatsu Kami, que é um genjutsu visual. Então isso de Edo Tensei não cair em genjutsu não cola, porque a gente já viu que eles caem. Mas e o Rinnegan? Não deixa o usuário imune a genjutsu? E bem, essa história começa com o Sasuke conseguindo tancar o Tsukuyomi Infinito, porém a galera distorceu tudo. O Rinnegan do Sasuke realmente mostrou resistência ao Tsukuyomi Infinito, porém isso foi apenas em combinação ao Susanoo perfeito. O motivo do Sasuke não cair no genjutsu foi porque ele viu o jutsu começando e aí correu para se proteger da luz com Susanoo. Em outras palavras, sem o Susanoo, o Sasuke não teria conseguido tancar o Tsukuyomi, pelo menos não da forma que ele foi usado, pois foi o fato de bloquear a luz usando o Susanoo em combinação ao Rinnegan que impediu ele e os demais de cair no genjutsu. E como prova disso, a gente já viu o Obito com Rinnegan caindo em genjutsu do Kakashi na Kamui Zone. A gente já viu os caminhos do Pen caindo em genjutsu sonoro dos sapos. E até o próprio Sasuke, depois da guerra, já caiu em genjutsu visual. Ou seja, foram 3 pessoas diferentes com Rinnegan caindo em genjutsus, sendo que um deles foi o próprio Sasuke. Ou seja, ficou mais do que claro que o Rinnegan não dá imunidade a genjutsus, então até mesmo Madara cairia no Kotomatsu Kami. Além disso, o principal motivo do Sasuke se proteger foi ver o brilho da luz aumentando, e por isso ele se protegeu antes do ápice do genjutsu. Já no caso do Kotomatsu Kami, não existe aviso prévio e nem sequer alteração do chakra. Você simplesmente recebe as ordens e acha que é a sua própria vontade genuína. Não tem nenhum aviso ou sinal de que você caiu no genjutsu. Mas afinal, quem venceria o combate de hoje? E o vencedor seria o Shisui.
E bora esclarecer aqui, galera. O Madara é sim mais poderoso que o Shisui, disso eu acho que ninguém tem a dúvida, e poderia sim vencer o Shisui de várias formas possíveis. Porém, a gente já viu que o Madara não gosta de finalizar os seus inimigos rápido, pelo contrário, ele gosta de ir testando eles, brincando com seus inimigos, até que ele se canse daquela brincadeira ali. Foi assim contra os 5 Kages e também contra o Gai. O cara pegava porrada e pedia mais, sendo que ele podia acabar com a luta quando quisesse usando o limbo no Gai. Já o Shisui, levando o maior cacete da vida dele, com certeza iria usar o Kotomatsu Kami para sobreviver. E analisando o estilo de luta dos dois, esse resultado fica muito claro, fazendo com que mesmo Madara sendo mais poderoso e tendo várias formas de vencer, ele ainda saia como perdedor da batalha de hoje. Porque aqui a gente não analisa só poderes e habilidades, a gente também analisa o estilo de luta de cada um. E o estilo de luta do Madara é brincar até que ele se canse para só ir e finalizar o adversário. E fazendo isso, ele daria abertura mais que suficiente para o Shisui usar o Kotomatsu Kami. Então sim, o vitorioso de hoje é o Shisui. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!